Bom, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Espero encontrá-lo bem a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vitor Matheus Veres, eu vou aqui fazer uma apresentação, vou tentar ser breve, eu sei que eu vou acabar me demorando, mas sobre então o projeto integrador aí, que é a disciplina final do curso de análise de desenvolvimento de sistemas da UNOESC, né, que eu estou cursando. Aqui tem as minhas informações. Um olá aí para o professor Alisson, né, nosso professor. E vamos lá. Bom, estamos dando uma breve resumida aqui. A ideia de um projeto integrador, então, é criar um projeto production ready, vamos dizer assim, né, ponto de produção, que envolva aí todas as abordagens, ou melhor, todas as fases do desenvolvimento no software, desde, enfim, está escrito aqui inclusive, né? Então, levantamento de requisitos, modelagem de negócio, documentação técnica, a implementação e eu, né, nesse caso, fiz a implantação. Vou demonstrar ali, está em produção, entre aspas, né? O sistema. No caso, eu escolhi fazer um sistema de compartilhamento de arquivos temporários. Eu posso possivelmente ficar me referindo a vídeos, né, em vez de arquivos, porque inicialmente eu tinha criado esse projeto com o intuito de compartilhar vídeos. Então eu sou gamer aí, gosto de jogar jogos e compartilhar gameplay. E aí, para mandar para os meus amigos, eu sou basicamente obrigado a fazer upload no YouTube, né? Porque se eu tentar mandar por qualquer outra ferramenta, né, seja o WhatsApp, seja é, o Discord que está aberto aqui, inclusive, ele não permite arquivos grandes, né, vídeos grandes. Então, ou você, né, coloca um vídeo aí 4K, 4K 60 FPS conforme aquele meme lá, uma imagem muito ruim, ou você não consegue compartilhar o vídeo. Então, a ideia é essa, né? Então, essa é o propósito do projeto, é você compartilhar arquivos, né, permitindo um tamanho maior. E aí o truque do gato é que os arquivos eles são temporários, né? Então até o nome diz, tem nas descrições, depois eu mostro. Mas a ideia é que o vídeo ele fique disponível por algum tempo, algumas horas, e depois ele seja removido automaticamente e fique indisponível. Então, alguns disclaimers aqui. É, o escopo desse projeto ele é gigante, então tem muitas coisas que não são feitas, mas não foram feitas. Mas um exemplo seria deixar esse tempo configurável, deixar o, o tamanho, o quanto de storage, né, você pode usar, né, o tamanho dos vídeos configurável e tudo mais. Eu não fiz tudo isso, né, mas a estrutura está pronta para receber essas atualizações. Eu não teria que fazer redesenhar a roda, é só adicionar realmente essas features em cima, o sistema base já está pronto. Então, sem mais delongas aqui, só passando brevemente, o sistema ele suporta esses arquivos aqui, então os formatos de imagem básico, quase todos os formatos de vídeo, né, do mainstream ali, e PDF, né, eu coloquei aqui PDF. Esses são os arquivos que ele aceita. Eu podia ter deixado aberto a qualquer tipo de arquivo, porque por baixo dos panos eu vou usar um Object Storage, né, tipo compatível com a PDS3, então, né, ele suporta qualquer arquivo, inclusive arquivos corrompidos, né, que não tem com uma extensão inexistente, por exemplo. Mas eu preferi focar aqui em formatos conhecidos e que tem pré-visualização. Então, eu consigo visualizar os arquivos no próprio sistema sem baixar, apesar de que eu posso perfeitamente baixar os arquivos a partir dele. Então, falando brevemente aqui sobre a tecnologia, o front-end ele é um front-end web responsive desenvolvido em Vue.js. O, o aplicativo mobile foi feito em React Native com Expo. Eu não vou focar muito nesse cara aqui, talvez eu faça um vídeo separado. Mas a ideia dele é ser um pouco mais simples do que o site, então ele não tem interface de gerenciamento e tudo mais, ele é literalmente um app ali para você fazer upload do vídeo e, um, e visualizar um vídeo que foi compartilhado com você. E aí o back-end, aí sim é uma API mais robusta, feita em Spring Boot, que é Java. Eu compilei ela para Native Image para economizar recursos, então ela tem um startup muito rápido e também usa bem menos memória, a custo aí de uma compilação muito pesada. Então meu PC aqui ele é muito parrudo, então é mais ok de buildar, mas ainda assim acho que ele demora uns 8 minutos para fazer o build de um app
que teoricamente é simples, né? Não é uma API tão complexa, então a compilação com o GraalVM aí, que é a compilação Native Image, é pesada. Mas ao meu ver compensa porque a imagem fica muito pequena, então eu consigo gerar uma imagem Docker ali com, sei lá, 150 megas, né, enquanto só a imagem base com as JVMs aí, acredito eu que teria uns 400 megas, né, a imagem Spring Boot final, então minha internet lenta aí ajuda a subir os projetos para um registry e fazer deploy. O banco de dados é o Postgres, e aí para o armazenamento dos arquivos em si eu uso uma API compatível com o S3. Eu iniciei usando o Cloudflare R2 há muito tempo, né? Não era nem fora desse escopo, então ele é uma API compatível com o S3. Poderia usar o S3 em si, eu usei o Minio, né, o Min.io por um tempo, ele era uma alternativa open source, só que ele foi meio que descontinuado, né, pela empresa, né, pelo projeto open source que mantinha ele, então eu decidi migrar para o Garage, que é uma outra alternativa a um Object Storage compatível com S3, feito em Rust, de código aberto. Depois eu mostro um pouquinho para vocês. Bom, além do código-fonte, esse repositório ele tem então todos os diagramas, a documentação, modelagem, enfim, tudo que define o sistema. Eu vou tentar passar rápido, né, que eu acabo falando muito, sobre os arquivos que tem aqui. Então, guia de desenvolvimento local tem aqui as tecnologias usadas, os requisitos, os comandos que você precisa rodar, né? Esse é um monorep, então aqui dentro de Source tem os 3 projetos. Ele mostra aqui especificamente o que você faz com cada um, então tem as dependências ali. Os Docker Compose já estão bonitinhos, é só rodar eles. O comando para rodar o back-end e o comando para rodar o front-end. O app eu me abstive de documentar porque ele é um setup à parte ali. Quem já desenvolveu mobile sabe que não é simples, principalmente se for iOS. Então eu não fiz essa parte, mas beleza. Então aqui tem a documentação bem direto ao ponto. O Docker Compose já está todo completo ali para subir toda a infra de uma vez. Então ele vai subir o banco, o Garage e o MailPitch, que é um provider de envio de e-mails. Então ele é um mock de e-mails basicamente, digamos assim. Para teste local ajuda muito. Documentação, então. Temos aqui os requisitos sistemas, ou melhor, o requisito do sistema, tem aqui bonitinho, os requisitos funcionais, não funcionais, eu não vou ler um por um, porque senão o vídeo vai ficar, provavelmente ele vai ficar quase meia hora e vai ficar maior ainda. Então tem os requisitos, a escolha de tecnologias, né, tem umas explicações bem breves aqui, então resumindo, React Native se escreve um app e funciona em ambas as plataformas com desempenho aceitável. Não precisa conhecer as linguagens nativas das plataformas, né, de iOS e Android. Eu tenho familiaridade pessoal, então eu preferi usar ele. E também tem a questão da comunidade ser muito ativa. Para Vue, eu queria fugir do React, então honestamente o melhor aqui é essa frase que está aqui, né? Então quem nunca apanhou ali para lidar com o React que tive a primeira pedra, então eu basicamente quis sair do React, eu tenho familiaridade com ele, eu trabalho com ele, mas eu preferi usar o Vue para fugir um pouco do React porque eu estava cansado dele. Hoje eu acho que eu teria escolhido o Svelte. Então o Svelte ele é basicamente um Vue, só que na minha opinião ele é superior em tudo. Né? Só tem menos documentação, mas enfim. Tá feito em Vue.js. E o back-end, aí Spring Boot, eu sou fanboy do Java. Né? Todo mundo faz piada com Java, mas enfim, eu sou um javeiro. Acho o Spring um projeto muito, muito revolucionário. E aí eu tenho familiaridade com ele e eu preferi usá-lo. O S3, eu acho que eu não preciso nem defender, todo mundo usa S3 Object Storage, né? Então, no caso, uma API compatível, eu não usei o S3 em si. E Postgres aí deve ser o banco de dados open source mais famoso do mundo, tem uma performance boa, é fácil de usar, enfim, acho que eu não preciso defender ele. Swagger, então eu disponibilizei o Swagger das APIs do back-end. Tem 2 links aqui, um é o Swagger Editor, então é o
site público ali apontando para o valor que está aqui nesse repositório. Então tem a URL do meu repositório, ele vai ser renderizado aqui, demora para carregar. E o primeiro link aqui ele é auto-hospedado, então ele está direto no back-end, essa é a URL do meu back-end rodando. Então ele é hospedado automaticamente. Ele tem toda a parte aqui configurada, então se você quisesse rodar local e testar os endpoints pelo Swagger, ele funciona perfeitamente. Então essa função do try it out aqui. E tem a parte de authorize, então você preenche aqui os seus tokens de login. E aí todos os endpoints que tem um cadeadinho aqui, né, eles requerem login, eles iam funcionar normalmente, mas isso não funciona local porque acho que é basicamente esse é o propósito do Swagger aqui, né, para um projeto desse, né? Se eu fosse querer criar um SaaS, né, expor essas APIs para outras pessoas, aí eu poderia pensar em apontar para um servidor de produção aqui e deixar configurável, né, ou melhor, que pudesse bater em produção usando o Swagger. Mas para desenvolvimento local funciona perfeitamente e aqui mostrando para vocês tem esses contextos, né? Tem bastante coisa, algumas coisas eu não uso no web, algumas coisas eu quis inovar e testar no web, vou acabar mostrando lá, mas resumindo, tem aqui o endpoint de Alpha, então tem toda a parte ali de login com usuário e senha, tem como fazer login por Magic Link, então eu mando um e-mail, por e-mail um link aí com metadados que vão ter logar automaticamente. Tem a parte de esqueci senha, resetar a senha, tem como fazer um convite, enviar um convite por e-mail, tem MFA, tem muita coisa. Aqui é um zip de arquivos, então é um CRUD básico, basicamente. A parte especial aqui, digamos assim, que ele usa os signed URLs, então você consegue... eu dou bypass, né, basicamente, eu não fico passando os arquivos pela minha infra, então eu gero uma URL pré-assinada e o cliente, né, o navegador ou o app, né, se eu tivesse no app, faz upload direto lá pro Object Storage. Administração, então tem endpoints para administração, acho que tem 3 contextos. Um é o whitelist, que é de convites, então eu consigo bloquear o cadastro. No caso eu vou deixar público aqui por demonstração, então qualquer um que vê isso e quiser acessar enquanto estiver disponível pode acessar. Mas eu consigo via feature flag, né, variável do ambiente, ligar uma lógica ali que eu tenho que aprovar, né, as requisições pendentes. Consigo gerenciar usuários e gerenciar os arquivos, né, obviamente. Depois eu mostro essa parte aí também. Short link é um encurtador de link aqui para ficar mais fácil compartilhar os vídeos ou arquivos no caso. Eu falei que ia ficar falando vídeos. E tem o health check aí também, que é um padrão de mercado para, né, se eu fizer deploy isso aqui num Kubernetes, né, um gerenciador de containers, ele conseguir saber se a instância do meu serviço está saudável. Perfeito. Protótipos. Então, o protótipo aqui é a parte do mobile. Eu vou passar muito rápido aqui, então teria protótipos de telas bem resumidos. Eu acabei até fazendo mais coisas. Então, por exemplo, aqui não tem um botão de logout uma vez que eu estiver logado. Tem que ter um botão aqui, enfim. Então seriam os protótipos das telas que eu desenvolvi. Tá muito parecido com isso, só tem um pouquinho mais de detalhes, mas eu não vou mostrar nesse vídeo. O Canvas no modelo de negócio, então tem aqui defendendo o que eu estou falando, né, sobre parcerias com providers, atividade-chave, proposta de valor, né, então compartilhar arquivos rápido, armazenamento temporário, custo otimizado, né, pela questão de espaço, enfim. Não vou entrar em detalhes, diagramas, vou passar muito brevemente aqui também, então tem o diagrama do banco de dados, então a gente tem a classe dos usuários, os usuários têm um para um aqui, uma classe de... Eu estou falando classe, né, mas é tabela no banco. Então tem os settings, por isso que eu falei que já está pronto para deixar configurável, né? Então o usuário ele tem um limite de quantos quantos gigas de arquivo ele pode usar e também qual é a quantidade máxima de dias que ele pode configurar para deixar os vídeos disponíveis. Então tem a configuração, ela tá lá, só não tem uma interface de gerenciamento para isso, né? Então, o usuário tem a tabela aqui também em relacionamento com os arquivos enviados, uma tabela para controlar tokens de reset de senha e refresh tokens. Então, eu uso autenticação por JWT com refresh token. Eu uso, vou falar um termo aqui, talvez não seja
conhecido para todo mundo, mas eu uso o token with family, que basicamente quer dizer que toda vez que eu uso um refresh token eu invalido ele e eu mantenho uma família de tokens de forma que eu poderia ter sessões para app web diferentes e caso elas entrassem em conflito, por exemplo, eu consigo matar todas as sessões ou então se alguém roubar um token, né? Então, sei lá, por algum motivo ocorre um ataque ali no navegador do usuário e um outro usuário malicioso tente usar um refresh token que já foi usado, eu consigo invalidar a sessão de todos os outros refresh tokens. Então, resumindo, o roubo de sessão ele só funciona para o token JWT ativo, né? O usuário atacante ele só consegue usar o Authorization Token por, pelo tempo que ele é ativo, né? No caso eu uso a sessão de 5 minutos, poderia até diminuir, mas aí ia ficar saudosista demais, eu acho. E tem uma tabela de Magic Link também que gerencia a parte de login por Magic Link. Diagrama de Casuso tem muita coisa aqui, não vou falar, mas enfim, tem confirmar e-mail, enfim, todas as funcionalidades estão declaradas aqui. O diagrama de sequência é um pouco mais legal, ele mostra como é que eu faria upload de um arquivo, eu vou passar bem em breve. Então, resumindo, o usuário vai selecionar um arquivo, eu vou fazer um post na minha API com os metadados do arquivo, que eu vou salvar um arquivo no banco de dados como um arquivo que está com o upload pendente. Vou gerar a URL pré-assinada lá no storage, retorna a URL pré-assinada, o navegador vai fazer o put do arquivo direto no S3. Quando ele finalizar, ele registra o upload, né? Então eu atualizo no banco, aqui na API, né, no caso, e eu atualizo o banco de dados com a informação de que o arquivo foi feito o upload, retorno para o cliente consulta e atualiza os seus dados ali, né, sobre as cotas, né, de uso de armazenamento. Por que eu crio um arquivo pendente no banco? É para eu poder controlar. Então eu tenho alguns schedules que rodam ali. Então se, por exemplo, vou usar um exemplo, foi gerada uma URL pré-assinada de um upload de um vídeo e ele não foi feito em, sei lá, 2 horas, 3 horas, por exemplo, eu acabo removendo do banco para não ter lixo, porque se o upload não foi feito, ou deu algum problema, o usuário fechou o navegador no meio do caminho, enfim, é um dado inválido. Enfim, aqui tem o diagrama de arquitetura mostrando como é que seria o deploy, inclusive o deploy que eu fiz está muito parecido com isso. Aqui tem um exemplo de CICD. Peço perdão aí se eu estou indo rápido demais ou lento demais, mas enfim, é um projeto muito grande, né? Então acaba demorando. Quanto a demonstrações, então eu já tenho uma demonstração do app mobile na versão em que ele era um app de compartilhamento de vídeos apenas. Então aqui eu posso ter uma interfacezinha de vídeo, se eu não me engano aqui eu fiz até um upload, eu acho. Vou pegar aqui. Então aqui eu selecionei uma gameplay de CS, se eu não me engano. E aí eu vou fazer upload, né, do vídeo. Nessa época só podia ser vídeos, então tá até com vídeo share em vez de file share. E é isso. Então tem uma demonstração completa aqui. Nesse vídeo eu falo mais ainda sobre o app. Tem também o vídeo de demonstração desse teste de Cypress, então a parte de login, registro de usuário, login, tudo, até a parte de cadastro do MFA, tá tudo com teste automático de Cypress. Aqui tem uma demonstração. Não vou conseguir mostrar nesse vídeo, mas quem tem interesse, eu vou deixar, vai tá linkado aqui, né, na documentação. E agora o site é o que eu espero, né, que eu faça agora, né? Vou fazer, tô gravando esse vídeo, então com a demonstração do site. Sem mais delongas, então essa é a telinha. Tem aqui informações básicas, compartilhe seus vídeos, arquivos temporários e tudo mais. Tem tema, você pode escolher as cores, inclusive. Aqui tem um link para PageSwagger também. Links de entrada cadastrar, eu vou só clicar em compartilhar. Preciso fazer login. Deixa eu ver se eu lembro minha senha. Eu lembro minha senha. Esse é meu usuário, está registrado como MFA. Por quê? Porque para você ser admin, eu fiz
obrigatoriedade de você ser um usuário com o MFA cadastrado, então esse usuário aqui tem o MFA cadastrado. Depois eu demonstro com outro usuário que não tem. Fiz login, ele me direciona para a tela que eu tinha clicado, então upload. Vou abrir aqui e enviar justamente aquele vídeo do Cypress, se eu não me engano. Ou melhor, esse aqui é um vídeo de... Aí eu fiz drag and drop, né? Eu cliquei e arrastei. Posso clicar em selecionar o arquivo também. Então, sei lá, se eu viesse aqui e quisesse enviar um vídeo de amoebas, que é só um áudio ali que eu tinha gravado. Mas enfim, eu vou deixar o arquivo aqui. Eu consigo pré-visualizar o arquivo, então esse, se eu não me engano, eu estava mostrando sobre o Cypress, mas era um vídeo que eu errei no meio do caminho, então eu acabei não enviando essa versão do vídeo, mas enfim, isso aí é relevante, eu consigo editar o nome, eu vou clicar aqui em enviar o arquivo, então a minha internet ela é um pouquinho lenta, então esse arquivo ele é consideravelmente grande, então eu vou deixar ele carregando aqui e vou abrir o site e mostrando mais coisas, né? Então aqui eu consigo ver a listagem dos vídeos, de arquivos na verdade. Pode até ver que aquele que eu estou mandando está com um pendente, porque eu estou fazendo o upload agora, então eu não consigo ver ele. Aqui eu consigo ver algumas coisas que eu fiz upload, então, inclusive tem aquele vídeo de Amoeba lá. Então ele está aqui. E também eu posso ver um arquivo, por exemplo, esse cara aqui é um PDF, né, por exemplo. Então é um trabalho da disciplina de tópicos avançados, se eu não me engano, desse período. Então tem um PDF, o conteúdo aqui acredito que seja relevante para a demonstração. Aí, só passando brevemente aqui. Então, quando for um arquivo que não é um vídeo, eu tenho simplesmente essa telinha aqui de link para o vídeo. Posso copiar ele. Tem informações sobre até quando o vídeo é acessível. Então, hoje está padrão um dia. O vídeo ele é acessível por um dia. E o link eu posso copiar aqui. Ou então ver em nova aba. Então, eu consigo ver o arquivo diretamente. E uma coisa interessante sobre o funcionamento do serviço em si é que eu estou acessando o Object Storage direto, né? Então pode ver que a URL muda. Né? Então aqui é o front-end, é tudo configurado por subdomínios. Então esse cara aqui é o URL do front-end, essa aqui é do back-end, essa aqui é do Object Storage. Então quando eu estou acessando um vídeo, eu estou acessando o Object Storage direto com uma URL pré-assinada. Então isso daqui são parâmetros de autenticação ali do padrão que a API do S3 tem. E aí é assim que funciona e eu posso compartilhar esse vídeo, esse link com qualquer pessoa e ela vai ter acesso, né? Não é porque eu estou logado que eu consigo acessar, é qualquer pessoa. Então, vim aqui em aba anônima, eu ainda consigo acessar esse arquivo. Por outro lado, se eu tentasse, por exemplo, acessar essa tela aqui de detalhes, essa não, essa requer que eu esteja logado, então eu acessando aqui ele me redireciona para o login. E aí vamos tentar mostrar um pouquinho mais rapidamente. Aqui na listagem eu consigo copiar o URL e ver ela direto, ou clicar para ver, e aí quando for um vídeo eu tenho uma opção de ver o vídeo no navegador, né? Então aqui tem um link para assistir, que tem um player aqui, né? Então resumindo, tem um player tem um player aqui que é um pouquinho melhor do que o player padrão, né? Que é esse player aqui. Bom, eu acho que eu comentei brevemente sobre todas as funcionalidades. Eu vou só esperar então aqui o upload terminar. Beleza, então ele terminou. Agora eu consigo ver. Então é o mesmo vídeo. Vamos ver aqui em nova aba. Então é aquele vídeo sobre teste de Cypress, só que deu errado. E ao vivo e a cores deu erro. Vamos ver o que deu errado aqui. Está carregando o vídeo e não funciona por algum motivo.
Tá aí, vivendo e aprendendo. Bom, isso é uma coisa interessante. Tem alguns formatos de arquivo que parece que não funcionam muito bem. Eu ainda não entendi por quê. Deixa eu testar uma coisa. Então, trazendo para cá, essa é a interface do Guard. Só estava demorando. Eu vou supor que o Object Storage que eu fiz o upload estava pensando um pouco na vida. E aí por isso que demorou para carregar o vídeo, né? Eu acho que se eu abrir de novo. É, então eu acho que o Object Storage ali ele estava pré-processando o arquivo e aí agora ele funciona, né? E a minha internet não é muito boa, então pode ser isso também. Mas aqui falando sobre o Garage, então essa aqui é um painel open source aí de administração. Então aqui tem os 3 arquivos, ou melhor, é, exatamente, tem os 3 arquivos. Então aqui eu estou visualizando o Object Storage. Esse é o vídeo que eu fiz upload agora, então ele tem 314 megas e esses são os outros 2 arquivos, né? Então esse é um videozinho pequenininho e aquele PDF. Uma coisa legal é que eu consigo ver aqui em cima qual é o uso que eu fiz. Então ele mostra aqui bonitinho, ele controla também, eu não consigo fazer upload de arquivos muito grandes. Se eu tiver um pronto aqui eu mostro. Tem uma visão aqui também de upload de múltiplos arquivos, então quando eu vier aqui em enviar arquivo tem um linkzinho. Eu vou fazer o upload ali de algumas imagens e um PDF também. Então tem o README, que inclusive é um dos READMEs que tem nesse próprio projeto. Um arquivo sobre o deploy. E eu acho que as imagens que eu selecionei não são suportadas. Porque elas estão no formato errado, né? Então eu tenho imagens do tipo PNG e elas não permitem que eu selecione, né? Então só entrando para vocês naquela pasta, eu estou em vídeos. Vitor, vídeos, faculdade. Então eu estou nesta pasta e eu deveria ter arquivos de imagem, mas não tem porque as imagens estão em PNG. Então o seletor de arquivos não deixa eu selecionar os arquivos que não são permitidos, né? Então aqui, né, seriam essas 3 imagens que eu queria enviar, mas elas são PNG e eu aceito só JPEG. Por isso que eu não consigo fazer upload daquelas imagens. Deixa eu caçar por aqui se eu tenho alguma imagem que eu posso usar. Tem outro PNG que não funciona. Devia ter me preparado um pouquinho melhor. Aqui, então, tem uma imagem do mapa mental, que era outro trabalho de faculdade. Então, tá aqui. Vou fazer upload de todos os arquivos. Ele tem os load individual, esse daqui vai rápido. E aí, agora eu tenho todos os arquivos. Deixa eu tentar ser um pouco menos prolixo. Então, eu tinha escrito aqui uns tópicos. Beleza, fiz o upload de múltiplos arquivos. Beleza, então eu vou mostrar rapidamente aqui as outras funcionalidades. Então eu consigo administrar usuários, tem eu mesmo. Tem um amigo meu que gosta muito de batata, então ele cadastrou o nick dele como purê de batata. Essas outras são contas de teste aqui. E aí dá pra ver que elas não têm MFA, a minha tem MFA porque eu sou administrador. Os arquivos aqui, então, tem todos os arquivos que eu fiz upload. Felizmente meu amigo não fez nenhum upload, então eu não vou acabar vazando nada dele aqui sem querer. Eu consigo inclusive visualizar aqui, né? Então, por exemplo, esse daqui é um PDF, tem aquele vídeo que eu fiz upload agora. Eu consigo visualizar aqui como administrador, né? E poderia deletar, não vou deletar nada aqui, acho que não faz sentido. Legal. Bom, vou fazer logout aqui.
Aliás, vou mostrar meu perfil, né? Tem a opção do perfil aqui, informações resumidas. Eu poderia excluir conta, mas eu não vou, porque essa é a minha conta de mim, então deixa ela aí tranquila. Eu vou sair, vou entrar com uma daquelas minhas contas secundárias. Vou errar a senha aqui, só para mostrar. Então, se eu errar a senha, credenciais inválidas. Eu não falo qual é, para não expor ali quais usuários eu tenho, né? Então, se eu dissesse, senha inválida, o usuário ia saber que tem um e-mail cadastrado, né? Então, eu digo simplesmente credenciais inválidas. Fiz login, esse cara aqui não tem MFA cadastrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir no perfil. Aliás, uma coisa interessante, eu vou mostrar aqui que eu não tenho arquivos. Então, são contas diferentes, eu não consigo ver os arquivos que eu fiz upload na outra conta. Eu vou vir aqui e excluir a minha conta. Vou entrar de novo na minha conta principal. Deixa eu ver se o meu microfone está funcionando. Tá, é que às vezes ele desliga. 595 966. Ops, 156. Vou vir aqui em wishlist e vou convidar eu mesmo. Olá, batata. Vou usar a batata aqui como exemplo. é, Inclusive aqui dá pra ver que eu estou assassinando a usabilidade, né? Porque o botão de cancelar é verde e o de confirmar é vermelho. Mas é porque esse era um modal de exclusão e eu acabei reaproveitando. Então tá aí um to-do pra rever. Show! Então fiz aí o invite. Não sei se ouviram a notificação aí do meu Motorola, mas eu já recebi o e-mail. Tá aqui no meu outro monitor. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Perfeito. Então, aqui no meu Gmail, então isso é, que nem eu disse, Production Ready, eu recebi um invite. Inclusive ele diz aqui, olá, batata. O olá, olá não está repetida, porque eu escrevi olá, batata como meu nome, né? Então, olá, olá, batata. Criar conta, ele já vem aqui auto-preenchido, posso mudar o nome se eu quiser, né? Então vamos colocar um nome melhor aqui. É... Fazer coerente aqui com o e-mail. Vou botar a senha. Tem validação da senha forte também. Mais uma vez, ele vai verificar o e-mail, então eu não crio a conta direto, né? Então ele me envia um e-mail para confirmação, que é o mesmo e-mail. Então, confirmar cadastro. Eu posso ir para o login aqui, ou aqui também tem um botão per login, né? Então qualquer um deles tanto faz. Devia ter copiado e colado o e-mail a essa hora, né? É, Verish Victor, eu esqueci o meu próprio e-mail que eu acabei de digitar umas 5 vezes. Ou eu esqueci a senha. Legal, era o e-mail. Bom, então eu vou mostrar que no perfil eu consigo habilitar MFA. Então não se preocupe, eu vou excluir a conta depois, não preciso se preocupar quanto ao estar expondo o meu secret. Então 736073, configurei aqui o MFA. E agora tem MFA ativado para essa conta, só que ela não está permitida ser administrador, obviamente. Isso é legal, então eu tenho uma lógica de variável de ambiente que permite que apenas o meu e-mail principal seja o administrador. Perfeito, então nas minhas anotações mostrei excluir conta, invite, MFA, o Swagger eu já tinha mostrado no começo. Tinha falado também sobre os testes, e aí por fim acho que falta demonstrar. Eu vou passar bem por cima aqui, até porque eu espero que eu não vaze nenhum dado que não deveria. Mas falando um pouco sobre deploy, então eu fiz esse deploy numa VPS, né? Então é um servidor aí na Hostinger.
Poderia ser qualquer coisa, poderia ser um EC2 lá na AWS, enfim. A opção que eu fiz aqui é usar uma ferramenta que se chama Docploy, que é muito legal, inclusive esse aí é meu painel de gerenciamento, eu já abro ele. Mas Docploy é uma das muitas interfaces de gerenciamento de containers Docker. Tem o Docploy, tem Qlify, tem mais algumas outras. O pretexto desse tipo de ferramenta é você criar uma espécie de Vercel, então você tem um painel de gerenciamento das suas aplicações para fazer deploy. Só que, obviamente, você não paga, né? Elas são open source, então você não paga pela Vercel da vida, você só paga pela VPS. Há um custo ali de um pouco de recurso da máquina, então eu vou estar rodando uma interface de gerenciamento dentro da minha VPS que vai consumir um pouco do recurso dos meus serviços em si, mas na minha opinião é plenamente aceitável. Então, tanto esse aqui, Qlify, tem alguns outros, eu não vou falar o nome porque eu não lembro. Qlify seria esse cara aqui. Qlify. Eles permitem você configurar múltiplos servidores, criar réplicas, enfim, gerenciar banco de dados, um monte de coisa. Eu, então, resolvi usar o Docploy junto aí com uma VPS da Hostinger. E aí, mostrando para vocês, aqui está o meu amigo painel de gerenciamento. Espero que não esteja vazando nada aqui. E aí, resumidamente, eu criei um projeto aqui, file sharing, e esses são os serviços que estão rodando. Então tem o backend, que é a minha API aqui em Java. Não vou clicar no environments ali, mas enfim, então dá até para ver aqui nos domains. Então é aquela Files API. Tem o Dozo, que é essa interface aqui. Ele é um visualizador de logs e informações, então é uma VPS bem grande. Eu exagerei um pouco aqui, eu peguei 16 GB de RAM e 4 CPUs, que não está nem perto de ser usado, mas enfim, aqui eu consigo ver os dados, então logs e uso das minhas aplicações. E aí aqui só mostrando rapidamente para vocês que criticam Java, tá aí a minha API usando 80 MB. Enfim, então eu consigo ver aqui. Tenho o Garage, que é o meu Object Storage com aquela UI, então isso aqui. O front-end, que é a aplicação em Vue, essa aqui eu posso mostrar os environments porque não tem nada. Então é uma aplicação Vue. Tenho também um registry, que é um Docker registry, eu uso a imagem do Docker padrão, e o Postgres, que é o banco de dados. E aí, legal de mostrar é que se eu quisesse criar um serviço, eu venho aqui e escolho um banco de dados, por exemplo, ele já autoconfigura quase tudo para mim. E as aplicações, né, eu fiz deploy do Docker Registry, porque aí eu buildo na minha máquina, faço o upload da imagem aqui e uso o próprio Docker Registry que está deployado nesse servidor para deployar outras coisas. Né? Então, essa foi a forma que eu escolhi. Eu poderia conectar aqui o meu GitHub, buildar aqui no servidor. Essa máquina é até grande o suficiente para fazer isso. Então, eu poderia ter buildado, né, a aplicação dentro do próprio servidor. Não é muito indicado, mas enfim, seria possível. É... Bom, e aí eu acho que é isso, né? Não tô aqui para fazer propaganda de nada, mas uma coisa que é muito legal é que tem muitos templates de coisa pronta, então o Garage aqui mesmo, ele tá aqui. Então se eu vier aqui em template, então eu posso pesquisar pelo Garage, por exemplo. E ele já vem um template pré-configurado aqui com o Garage, com aquela UI. Eu posso escolher a versão sem a UI. Só para deixar registrado, não é perfeito, então algumas coisas você tem que ter um conhecimento de programação, você vai apanhar bastante em alguns pontos. Mas no geral, é quase um clique e sai funcionando. E aqui tem tudo que tu pensar. Tem, sei lá, N8N, o próprio DOSO que eu falei. Então tem wiki, tem muitas coisas para documentação aqui que você pode sair usando. Enfim, no final das contas, se tu não achar a sua aplicação aqui, você simplesmente pode abrir o Compose, né? Essa opção que você vai poder basicamente editar um Docker Compose. E aliás, na verdade, os projetos em si eles são Docker Compose, né? Então o Garage UI ele é basicamente um Compose com o serviço Garage que é o backend e a UI e claro, ele
tem toda a configuração aqui, algumas coisas eu mexi na mão, mas a maior parte que está aqui o template criou. Bom, sem mais me delongar, acredito que seja isso. Um detalhe, caso alguém queira em algum momento pegar esse projeto, já que ele está público ali no GitHub e fazer deploy, eu sou uma pessoa muito bonzinha, então você vai ter que configurar o seu traffic, que é o... Aliás, coisa que eu não comentei. O Docboy aqui, ele gerencia HTTPS, então todas as URLs aqui estão com o cadeadinho, conexão é segura e tudo mais. Quem faz isso é o Docploy usando o Let's Encrypt. E aí, para isso, ele usa o traffic aqui como... Nem é API Gate, né? Eu acho que o correto seria proxy, né? Então ele é um proxy como o CAD e o mais famoso aí acho que é o NGINX ou NGINX, depende como você quer chamar. Mas enfim, esse amigão aqui ele tem uma configuração padrão de timeout. Então se você não vier aqui e colocar essas configurações de transport e botar o read timeout como 0 segundos quer dizer que é infinito, o upload de vídeos vai ter que ocorrer em menos de... O padrão, se eu não me engano, é 1 minuto ou talvez 30 segundos. Então só vai funcionar para quem tem internet da NASA. Então todo aquele tempo que eu fiquei fazendo upload antes, a conexão ia morrer no meio do caminho e eu não ia fazer upload. Eu acho que eu perdi umas... Não mentindo, umas 15 horas da minha vida para descobrir isso. Então qualquer pessoa que queira se aventurar fazer deploy disso, tenha isso em mente. Bom, fechou, acho que é isso. Caso tenha esquecido de algo, eu crio um novo vídeo. Mas é isso, valeu, obrigado quem assistiu até aqui e falou!